Ainda falando sobre ansiedade, né? Nós temos grandes aliados para cuidar dessas questões emocionais e esses aliados vêm da natureza, através da alimentação. É o que nós vamos entender mais agora com ela, médica nutróloga Marcela Garcês Duarte. Seja muito bem-vinda. Muito boa tarde. Você tá bem? Camila. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui. O prazer no programa é nosso. Mulheres. Uma felicidade estar aqui que coisa boa. Com alimentos que trazem saúde não só física, como colaboram com a saúde mental. Tudo que tem no mercado, que de repente já tem aí na sua casa. Mas por que será que quando a gente está mais ansioso ou passando por algum processo de mais tristeza, a gente tende a ir para os alimentos que não pode, aqueles industrializados, com muito açúcar, muita gordura? Na verdade, existe a questão dos neurotransmissores que, numa situação de distúrbio emocional, acabam demandando alimentos que trazem conforto emocional. E os que trazem conforto emocional geralmente são aqueles de um paladar mais infantil, que remetem situações, enfim, situações agradáveis. Tá ligado à infância. Tá ligado então. à infância também. Eu digo, tem toda uma questão de relação afetiva com o alimento. Certo. Então é mais fácil que as pessoas procurem alimentos ricos em açúcares adicionados. Então, e o açúcar, o consumo excessivo de açúcar, na verdade, o brasileiro consome, em média, isso são dados do Ministério da Saúde, consome em média 80 gramas de açúcar ao dia, entre adicionado e aquilo que já vem nos alimentos industrializados, enfim. E a OMS orienta um consumo máximo de 50 gramas dia e ideal de 25 gramas dia de açúcar. Açúcar que eu falo é sacarose mesmo, açúcar. E o brasileiro come quase o dobro, muito mais. Então, este é um sinal de alimentação não tão equilibrada que temos aqui no Ocidente, não só o Brasil. E o açúcar em excesso impacta e muito a saúde mental, porque promove o que a gente chama de inflamação subclínica no organismo. E desequilibra a microbiota e altera eixo cérebro-intestino, enfim, impacta negativamente a saúde mental. Nós vamos entender mais sobre isso, inclusive daqui a pouquinho eu pergunto quais são os alimentos que vão ajudar a reduzir essa vontade de comer tanto açúcar, tanto doce na alimentação. Mas começando nesta ordem aqui, eu vejo peixes gordurosos, logo, doutor, eu vou lembrar de ômega 3, estou certa? Está super certa. Na verdade, para ter saúde mental, nós temos que ter saúde física, obviamente. E um dos pilares é a alimentação equilibrada. E nós temos macronutrientes, é importantíssimo termos boas fontes de proteínas, que são responsáveis por sintetizarmos neurotransmissores, aqueles que todo mundo já ouviu falar, serotonina, enfim. Mas precisamos de ácidos graxos do tipo ômega 3, que uma das grandes fontes são os peixes de água fria, os peixes mais gordurosos de água fria do mar. E aí, normalmente as pessoas remetem, por exemplo, ao salmão, que é um peixe gorduroso, que normalmente é acessível, aqui não é tão caro, mas é um peixe que demanda um pouco mais de investimento, enfim. Mas existem outros peixes de água fria, como a sardinha e a cavala, que têm a mesma quantidade, ou às vezes até mais ômega 3, que é um peixe tanto fresco como enlatado. É isso que eu ia perguntar. Tem ômega 3. O enlatado também. Tem igual, inclusive, logicamente, o enlatado deve ser preferencialmente consumido na forma da sardinha enlatada em óleo, e a mesma coisa o atum, que é outra fonte de ômega 3. Então, este é um exemplo de alimento processado, portanto industrializado, absolutamente saudável. A sardinha em lata e o ômega 3 e o atum em lata, quando nós pensamos em ômega 3, são ótimas fontes. E é uma estratégia, por exemplo, no caso da sardinha em lata, com custo baixo e fácil, prático, que dura bastante tempo, porque quando você vai comprar um peixe, uma sardinha fresca, ou você congela ou você consome rapidamente. Já a sardinha enlatada você tem na sua despensa e chega num dia que quer comer uma boa fonte de ômega 3 e de proteína também. Só abrir a latinha. Abre uma sardinha em lata, perfeito. Temos aí, e a quantidade por semana? Quantidade por semana de pescados, o ideal é consumir no mínimo 2 vezes, ideal pelo menos 3 vezes por semana, para garantir uma boa fonte de ômega 3
desse tipo de alimento. Nós temos outras fontes, mas se a fonte escolhida forem os pescados, comer 3 vezes na semana já está ótimo. Eu ouvi falar uma vez, que eu estou olhando aqui, olha, As nozes, né? Essas são as nozes. Representando as nozes. E aquela tá quebradinha, mas ela inteira, parece ela tem um cérebro. o formato do cérebro. Então tem a ver, tem essa relação. Tem super a ver, porque das sementes oleaginosas, dos frutos secos, essas sementes, as castanhas, nozes, as nozes, essa que tem carinha de cérebro, quando está inteira, ela é a que tem maior fonte dos ácidos graxos do tipo ômega 3. Os ácidos graxos ômega 3 são aqueles mais imprescindíveis para o bom funcionamento do cérebro, e eu digo como estrutura, e também para a transmissão justamente dos sinais desses neurotransmissores, como a serotonina, que é o neurotransmissor que faz a gente sentir prazer. E a falta, um desequilíbrio nas funções da serotonina, desse neurotransmissor, pode desencadear episódios depressivos. Ele é como se fosse o veículo que manda vai carregar a informação de um neurônio para outro. Entendi. Precisa de ômega 3 para passar pela membrana ali entre uma célula e outra do sistema nervoso. Então, realmente as nozes para aquelas pessoas, porque nós temos pessoas que não consomem alimentos de origem animal ou às vezes consomem, mas não consomem pescados. Então, as nozes são boas fontes de ácidos graxos do tipo ômega 3, aliás, ótimas fontes. Não podemos comer como se fosse pipoca, porque esse é um alimento calórico, mas é um alimento muito, muito saudável. Então, uma porção, um punhado ao dia de sementes oleaginosas, se tiver nozes, ótimo, porque é uma boa fonte de ômega 3. Aí eu venho pra cá, olha, os chocolates, eu acho que é muito individual, né? Quando a gente tá passando por alguma questão emocional, tem pessoas que perdem a vontade de comer alguns alimentos, outras querem compensar e comer muito mais. O chocolate, ele tá sempre associado à alegria, né? À felicidade, um bem-estar, um conforto também, porque tem a ver com a questão de alimentos infantis, vamos dizer assim, vem da nossa infância, tem aquela memória? Também pelo fato de ser um doce, na maioria das vezes, o chocolate ao leite, o chocolate branco, ele é uma guloseima. Mas os chocolates mais amargos, os chocolates que têm 70% de cacau para cima, são chocolates que trazem mais polifenóis. E esses polifenóis, o chocolate tem substâncias estimulantes que faz realmente o cérebro sentir uma sensação de estímulo, de felicidade, de maior liberação de serotonina, mas ele tem polifenóis, e esses polifenóis melhoram a saúde mental por conta desses antioxidantes presentes. Ah, entendi. E esses polifenóis estão mais presentes no chocolate, que tem a maior concentração de cacau. Então, uma super dica, aqui nós temos 2 exemplos. Tem um aqui com 63. Um com 63 e outro com 40%. Porque as pessoas dizem, eu não gosto muito de chocolate de 70% para cima. Mas nós temos aqui 2 exemplares que têm menos do que 70%. Esse tem 40% e é um chocolate que está escrito que é meio amargo. Sim. E esse daqui é um chocolate que tem 63%. A grande dica é que quando você for comprar um chocolate, você vire na parte posterior de todas as embalagens, tem escrito bem pequenininho a lista de ingredientes. Esse daqui, mesmo não tendo 70% de cacau, tem o cacau como primeiro item da lista de ingredientes. Então, este é um chocolate que tem uma boa concentração de polifenóis, é um produto bem interessante para colocar no carrinho e levar para casa e consumir. Esse daqui tem açúcar como primeiro item da lista de ingredientes. Tem mais quantidade de açúcar. Então, não que seja péssimo, mas como fonte de alimento funcional de polifenóis, a gente já fica limitado. Nós temos uma fonte maior de açúcar do que de polifenóis. Então, uma maneira melhor de escolher não é tanto pelo percentual, porque esses 2 aqui, diferente dos 70%, já são mais adocicados. Sim, mais palatáveis, não é tão amargo, porque a pessoa diz, eu não gosto, eu digo, mas tem opções ótimas, com um pouquinho menos, com sabor, às vezes... Hoje em dia tem, antigamente não tinha muito, era mais difícil, exatamente. Mas hoje em dia tem, é verdade. Bom, vamos partir para leguminosas. As leguminosas. Quais são os benefícios? As leguminosas são todos os grãos que dão envagens. Para começar a conversa, são fontes de proteína de origem vegetal. Então, às vezes a pessoa diz, eu não consigo comer tanta carne, ou tem a opção de não comer.
Uma ótima fonte de proteína são as leguminosas, que são os grãos que dão envagens, que são feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilhas, fava. E esses grãos são fontes de proteínas necessárias para fazer neurotransmissores e fontes de minerais importantíssimos, como magnésio, zinco, enfim, que são também importantes para sintetizarmos esses neurotransmissores. Fontes de fibras também, que melhoram a saúde intestinal, então devem ser incluídas na alimentação diariamente. A grande leguminosa que nós brasileiros consumimos diariamente é o feijão. É o feijão. E quando a gente pensa na combinação arroz e feijão, nós temos do arroz, que é um cereal, uma boa fonte de alguns aminoácidos, pouquíssimos, e o feijão outros, o que faz com que os dois juntos tenham todos os aminoácidos que nós precisamos, todos juntos. Isso então, é uma combinação fantástica. É uma Mas notícia. dos dois elementos, feijão e arroz, o que é proteína é o feijão. Tá. E esse é que não devemos deixar de consumir. Aqui nós Sementes. temos as sementes, que também são fontes de fibras, fontes de magnésio, fonte de zinco, melhoram saúde intestinal, super importantes para sintetizarmos neurotransmissores. Aqui é gergelim? E no caso da chia, aqui é gergelim, mas no caso da chia e da linhaça, nós temos duas ótimas fontes de ômega 3. Ótimo. Bom, aqui só para vocês saberem, então nós temos... Eu acabei de falar, né? Aqui temos linhaça. É linhaça. Aqui é que era linhaça e gergelim. aqui é chia branca. É chia e a semente de... As duas super de fontes de ômega 3. Perfeito, então. Bom, frutas vermelhas, que eu já tô vendo aqui, são todas as frutas que têm coloração vermelha, que é ideal para essa dica que você vai dar agora, Que ou é não? ideal, exatamente, as Todas. frutas vermelhas. Tá. E aí as frutas vermelhas nós temos desde as uvas escuras e todas as frutas vermelhas, amoras, mirtilos, morangos, e temos frutas vermelhas aqui brasileiras, como até mesmo açaí, porque a gente sabe que estamos sendo assistidos lá na região norte do país. Sim. Açaí e a própria pitanga é uma fruta que Pitaia tem... também, Pitaia vermelha? também Vermelha. tem antioxidantes, mas as frutas vermelhas, essas frutas vermelhas aqui, têm polifenóis, particularmente alguns polifenóis que auxiliam a fazer um efeito antioxidante e eliminar toxinas, eliminar radicais livres do nosso organismo. As frutas vermelhas melhoram a circulação, os neurotransmissores chegam através, são sintetizados no intestino, mas chegam no cérebro através da circulação. Então nós precisamos da circulação em ordem e as frutas vermelhas são fontes de polifenóis importantíssimos para manter a boa circulação, a oxigenação do cérebro e do sistema nervoso central como um todo. Olhando aqui, a gente percebe que aquela dica de deixar o prato colorido é essencial. Vale, né? Vale, é muito até essencial. hoje. Aí a gente passamos do vermelho aqui, ó, para o verde. Para o verde. As folhas verdes escuras, aqui nós temos espinafre e couve, mas todos os vegetais verdes escuros, como brócolis, enfim, rúcula, todos os verdes escuros são ricos em polifenóis também, outros polifenóis, outros antioxidantes, mas são riquíssimos em fibras, melhoram a saúde intestinal, ajudam a eliminar toxinas, porque quando eu continuo falando em saúde mental e saúde intestinal, o cérebro e o intestino são sistemas que trabalham juntos. Os neurotransmissores são produzidos em grande parte no intestino através dos alimentos que entraram através da nossa dieta. Então, a saúde mental está intimamente, cada vez mais ligada à saúde do intestino. Eu digo, toda doença, Hipócrates já falava, toda doença começa no intestino e hoje em dia, se ele vivesse hoje, diria que o tratamento de todas elas deveria começar pelo intestino. Então, quando a gente fala em vegetais verdes escuros, nós pensamos não só no efeito antioxidante deles, mas na saúde intestinal também. E fica como um alerta, porque muitas vezes a gente não percebe e não analisa, não observa o que está acontecendo com o nosso intestino. E às vezes o problema pode estar ali. O problema da questão emocional, ele pode de repente vir de um problema intestinal. Exatamente, porque Olha a pessoa só. não sintetiza neurotransmissores adequadamente Isso é e muito vai sério, liberando gente. para o organismo toxinas e mais a questão inflamatória, e tem um descompasso, inclusive não tem um bom resultado de um tratamento muitas vezes medicamentoso para tratar essas disfunções por conta de desequilíbrio de microbiota. Hoje em dia, uma estratégia
estratégia terapêutica já absolutamente respaldada pela ciência, é pensar na saúde intestinal junto com o tratamento, com os medicamentos quando são indicados. Incrível isso. Então preste atenção no seu intestino, porque se ele não está funcionando bem, ele também não vai absorver todos os nutrientes de tudo que você come. Exatamente. Nossa, vai virando, né? Vai virando. Tem que ir no médico, gente, tem que ver de perto isso. Vamos para o abacate. O abacate é uma fruta que antes deixavam ela de lado por ser um pouquinho mais calórica, etc. Mas o abacate cada vez mais está no foco, eu digo assim, para melhorar a saúde cardiovascular e como antioxidante, inclusive em dietas para perda de peso, para emagrecimento, porque o abacate é fonte de uma gordura especificamente, que é a mesma que está no azeite de oliva, que são os ácidos graxos ômega 9. Além disso, ele tem magnésio, zinco, então também são elementos importantíssimos para manter a boa plasticidade e a passagem de mensagem entre os neurônios do cérebro, exatamente. Então é uma fruta muito interessante, além das frutas vermelhas, para ser incluído diariamente uma quantidade de abacate na sua alimentação ou uma vez em dias alternados, enfim. Agora, o alimento funcional, é importante que as pessoas saibam que ela não deve consumir de forma excessiva e nem todos os dias. Ela deve ter uma frequência de consumo. Então, por exemplo, tem que consumir abacate todos os dias? Tem alguns que consomem, mas outras pessoas consomem em dias alternados, o que está ótimo também. Está valendo. Está valendo. Ótimo. Presta muita atenção, porque agora você vai aprender a escolher, claro, se tratando desse assunto, né, para você ter uma alimentação funcional, o iogurte que você está tomando. E essa dica é preciosa também na hora da compra. E agora, exatamente, voltando na saúde intestinal, os iogurtes, os alimentos fermentados, o iogurte é um alimento fermentado e no caso daqueles enriquecidos com probióticos, são alimentos probióticos, que tem inúmeros benefícios na saúde intestinal. A grande questão é o que escolher, não é qualquer iogurte. Importante, quando se fala em iogurte natural, é importante que a gente escolha um iogurte que tenha aqui, e eles estão escritos nos potinhos, que tem apenas 2 ingredientes, leite e fermento lácteo, porque ele daí é um iogurte funcional. Quando ele tem inúmeros ingredientes, açúcar, saborizantes, etc. Corantes, aí ele já não tem a mesma funcionalidade. Isso aqui, às vezes, chega a quase ser uma guloseima, muitas vezes tem uma quantidade de proteínas menor. Então, o iogurte que tem funcionalidades é o iogurte natural. Mas eu gosto com um gostinho de frutas. Não tem problema, você leva para sua casa, pega uma fruta vermelha, uma banana, e acrescenta a fruta e eventualmente adoça com aquilo que você acha necessário, caso seja necessário, porque o ideal é educar o paladar para não precisar adoçar os alimentos. Perfeito. Olha, então já ficou a dica para saber comprar para que seja um iogurte funcional, que é importante para o intestino. Mas aqui, olha, temos os ovos. E aí, geralmente tem pessoas que viram um tempo atrás, né, que ovo, não é bom comer muito, por conta de colesterol. Aí agora vem falando, não, agora pode comer, não tem problema. E aí, orienta a gente, por favor, doutora. Os ovos são sempre uma pauta, né? Uma hora pode os ovos, outra hora não. Os ovos são um alimento super funcional, uma fonte proteica extremamente interessante, uma fonte proteica de baixo custo. E cada ovo tem 6 gramas de proteína, o que é ótimo. O que não dá é não comer nenhum ovo por conta do colesterol. Hoje a gente sabe que um ovo ao dia, mesmo para aquelas pessoas que têm colesterol alto, pode ser incluído na alimentação. O que não dá é comer 10, 20, 40 ovos por dia. Mas os ovos estão aqui, quando a gente fala em alimento funcional para a saúde mental, é que o ovo é uma das maiores fontes conhecidas de colina. E a colina é um tipo de nutriente essencial para manter saúde mental, inclusive para as gestantes fazerem uma boa formação do cérebro do bebê que está em gestação. É interessantíssimo ter fontes de colina e os ovos são uma das maiores fontes de colina. Então eu digo assim, tirar os alimentos do cardápio porque eventualmente pensam, isso aqui vai fazer mal para o colesterol. O que tem de colesterol numa gema de ovo é quase irrelevante perto de todos os outros alimentos que eventualmente você consuma durante o dia que são piores. Então, pelos benefícios, o ovo sim é um alimento funcional
pode ser incluído, e para uma pessoa adulta que não tenha nenhum problema de saúde, de 1 a 3 ovos, a 3 ovos ao dia é absolutamente saudável. E a forma de consumir? Forma de consumir preferencialmente com menos gordura adicionada. Então, cozidos, ovo pochê, um ovo mexido na forma de omelete. O ovo é um alimento muito versátil, ele pode ser consumido de várias formas. Muito bom, olha, que aula maravilhosa. Então, assim, é aquele incentivo para a gente ir no mercado e arrasar nessas compras, nesses ingredientes, investir mais em saúde, né? Investir, principalmente quando a gente fala em questões emocionais, eu acho que é muito importante a gente prestar atenção em cada detalhe dessa pauta. Se você quer saber mais, é no @DRA Marcela com 2 L's, Garcês com Z no final. @DRA Marcela Garcês, que é médica nutróloga e que eu agradeço demais novamente a sua presença aqui no programa. Muito obrigada, Muito obrigada.